Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa. Eu vou iniciar essa tribuna dizendo que o ano foi bem difícil. Foi um ano ruim para toda a comunidade barbosense, para o Estado, para o país, que iniciamos o ano com uma estiagem muito forte. Inclusive solicitei o caminhão-pipa para transportar água para o interior, porque sinto da necessidade dos agricultores nessa situação, tanto para animais quanto para as estufas, lavoura em si. Depois da estiagem tivemos a pandemia, tivemos cinzas, insetos, tivemos enchentes, inclusive pessoas perderam a casa, perderam onde morar. Tivemos problemas sérios na política, e problemas sérios com caráter das pessoas. Durante a campanha, muitas pessoas questionaram em relação ao número de vereadores. E eu assumi o compromisso com muitas pessoas, porque aqui eu não me importo de falar, eu sempre fui honesta e vou continuar sendo, que eu votei contra porque eu acreditava na representatividade do povo, na representatividade do interior. E eu não errei, porque nós temos 5 distritos e os 5 distritos vão ser representados ano que vem. Arco Verde, 5, Santo Antônio, Santa Luísa e a sede que vem em Portorino. Então quer dizer que os 5 distritos ouviram as nossas palavras quando nós mencionamos que a representatividade dos 11 vereadores era para o pessoal do interior também ter voz, também ter representante. Só que daí você faz um balanço e percebe que sobram 4 vereadores para o centro e que não precisa, e que realmente não precisa. Tu sente que tu perde representatividade do povo, mas tu sente que tu tem que enxugar gastos. Tu sente que é necessário, pós-pandemia, diminuir. E muito se falou ali que o exemplo vem de cima. Eu não posso dizer para minha filha diminuir gastos, se eu não diminuir, eu tenho que dar exemplo. Então nós conversamos aqui, e como sempre fui honesta e vou continuar sendo, e vou provar também que sou, se Deus quiser e se Barbosa permitir, eu disse para o pessoal, vamos fazer depois da eleição, porque eu não quero me promover em cima disso, de alguém dizer, a Rosália votou contra, agora na eleição ela quer abaixar os vereadores. Então eu fui bem séria, eu disse, vocês podem fazer, mas eu assino só depois da eleição. Assim como não me promovi em nenhum momento do trabalho assistencial que eu faço, porque eu tenho muito entendimento que vereador faz o trabalho de vereador, assistencialismo a gente faz lá fora. E que todo vereador que está aqui não tem nenhum que não faz, todos fazem. Porque já vem do caráter de quando tu é representante do povo, além de tu representar aqui nessa casa, você representa lá fora com trabalhos voluntários. Não usei os trabalhos voluntários na campanha porque achei que as pessoas tinham que me reconhecer pelo trabalho de vereadora e não trabalho de assistente social. Então, muito me envergonha o que aconteceu. Sinto que o vereador, que tem grandes possibilidades de estar envolvido nisso, não esteja aqui, porque eu gostaria de dizer tudo isso olhando para ele. Eu sei que ele está me assistindo e eu vou te dizer parabéns. Parabéns mesmo, você conseguiu derrubar pessoas boas, você conseguiu derrubar seu prefeito e muito mais pessoas. E com isso eu tenho que parabenizar a oposição, porque a oposição só teve que deitar e rolar e dar risada. Nós perdemos por nós mesmos, por ganância, por querer mais, por querer o lugar do outro e porque achar que nós somos os inteligentes, que nós vamos fazer isso e a oposição vai levar a culpa. E aí eu pergunto para vocês, pela história de Carlos Barbosa, eu é 40 anos, eu tenho 53, é 40 que eu faço trabalho voluntário, trabalho assistencial, mas para a história de Carlos Barbosa, vocês acham que esse crime tem que ficar impune? Vocês acham que essa pessoa não deve ser
reconhecida e punida. Esse fato já passou de Carlos Barbosa. Ele já está em todo o Rio Grande do Sul. Então, o município que nós tínhamos até ontem para nos sentirmos de, eu sou de Carlos Barbosa. E quando nós chegávamos num lugar e que diziam, você é de Carlos Barbosa, chegava pessoas ao redor, porque Carlos Barbosa é um exemplo. Então agora quando nós vamos chegar num lugar, nós somos de Carlos Barbosa, nem quero saber de vocês lá. Porque o que saiu aqui é uma vergonha para a Câmara de Vereadores, é uma vergonha para o Executivo, é uma vergonha para a oposição, é uma vergonha para a situação, é uma vergonha para todos nós. E foi muito feio, foi muito baixo, foi a coisa pior. Eu saio de cabeça erguida. Eu tenho que agradecer à comunidade de Carlos Barbosa, porque eu tive 5 anos e meio para representar a comunidade, e graças a Deus representei muito bem. Não me arrependo de nada. O único arrependimento que eu tinha era esse que eu estou falando hoje, que era dos vereadores. E na época eu também não concordava com assessores, então eu disse, não sou a favor de assessor, eu trabalho para mim, eu não preciso de ninguém. Então eu não vou diminuir representatividade. Mas eu podia ter ido contra assessor e contra vereador também. Então agora é um conserto praticamente que se pode fazer. É um momento de se entender que temos sim que enxugar a máquina e dar o exemplo. Então é um momento assim de dizer, não, eu saio de cara lavada, de cara limpa, porque eu consegui fazer isso também. Eu espero que os senhores também tenham entendimento de nós conseguirmos votar ainda esse ano, para sairmos tranquilo. Mas o que eu estou usando a tribuna que eu não estou feliz? Porque eu não estou saindo porque o povo queria que eu saísse. Eu estou saindo porque 2, 3 pessoas queriam que eu saísse. Não tem problema, eu saio. Mas a impunidade, ela precisa ser vista, e esse mau caratismo tem que ser punido. Mais uma situação que eu quero colocar em relação a isso, que talvez passou impune, ou passou despercebido, que há um mês atrás, inclusive intimidada, eu fui quando eu recebi uma foto dizendo que, olha o que eu encontrei, vereadora, um presente para ti, uma foto da minha primeira campanha. Então quer dizer que esse indivíduo estava procurando o que fazer. Depois houve situações ruins, né? E a pessoa te liga dizendo, tu podia ter me avisado para não acontecer um fato ruim. Eu não atiro a pedra e escondo a mão. Então a gente percebe que as coisas vieram vindo. E um dos problemas que eu digo que nós perdemos por nós mesmos, que na hora que nós tivéssemos feito uma nota de esclarecimento e não uma nota de repúdio, mas nós temos os inteligentes também por trás, todo mundo sabe tudo, diria o meu pai usar tudo, né? E fizeram uma nota de repúdio e espalharam na cidade inteira uma nota de repúdio, saindo de um governo em cima de 6 vereadores, 6 candidatos. Essa nota tinha que ser no mínimo de esclarecimento e não de repúdio, mas tudo bem, passamos por essa também. Eu acredito que tudo serve de conhecimento, de aprendizado, mas a parte dos vereadores eu tinha que me manifestar e tinha que colocar. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro, que as peças realmente estão se posicionando, é questão de dias e é questão do povo de Carlos Barbosa não aceitar uma barbaridade dessas, e eu confio no povo que eu representei, e eu representei com muita vontade. Então eu não posso acreditar que o povo que eu representei com toda essa vontade não tenha a mesma vontade que eu de descobrir quem está por trás disso, quem fez isso e de que forma foi feita. Isso é no mínimo uma honra para nós 4. A honra é para 6, mas pelo menos dos 4 que ficaram de fora. É uma maneira de pelo menos a gente dizer, não, os culpados foram punidos. O vereador Baroni. Obrigado, Rosália. Com relação aos 11 vereadores, a diminuição para 9
Em 2011, meu partido, junto com o então prefeito Zibete, hoje o prefeito Zibete, brigou muito com o PDT, vereador Rafael, para que não fosse aumentado. À época, vereador do PT e do PCdoB, e então os vereadores do PP acharam por bem aumentar. Em 2017, assinei o requerimento, o projeto, a emenda à lei orgânica prevendo a redução, e agora novamente assinei novamente. Então, acredito que eu acho que essa casa está madura para tratar esse assunto com muita tranquilidade, para entender o que é melhor para Carlos Barbosa. Com relação à campanha, Rosália, eu estava falando com o Fábio agora há poucos dias, eu não consigo entender o que faz, qual é o motivo de certas pessoas fazer de tudo para tentar uma vaga aqui nessa casa. Não tem escrúpulos, é um jogo rasteiro, obviamente que são pouquíssimos. Aí eu comentava, teto de gastos da campanha é 12 mil, o real pode gastar. E há conversas, há papos que tem vereador que gastou, candidato que gastou 30, 40 mil reais. Então não sei por que essa briga tão grande, essa corrida que não é honesta. Se há um teto para se gastar, esse teto tem que ser respeitado. Não pode ser, nós temos que parar com essa história que vale qualquer coisa para chegar nessa cadeira. Então, com essa relação do episódio, obviamente que não vai sair impune, os responsáveis vão ser apontados e responderão os processos criminais e eleitorais, enfim. Mas foi uma situação muito difícil para todo mundo, decisões tiveram que ser tomadas a toque de caixa, rápidas, e infelizmente o resultado foi esse. Mas a tranquilidade é que quem for apontado não vai sair impune com certeza absoluta, vereadora. Obrigado. Obrigado, vereador Baroni. Tuas palavras me tranquilizam, principalmente vindo de você. E vou te dizer que em vários momentos eu disse que bom que colocaram o Baroni junto, porque daí vai ter uma pessoa a mais, com mais força para nos auxiliar. Vereador Denir. Obrigado, vereadora Rosália, pela parte. Eu quero dizer que, quanto aos 11 vereadores, já falei nessa tribuna e tenho o mesmo entendimento. Eu acho que a representatividade ela pode ser dada pelos 9 vereadores e junto com a comunidade, com o Poder Executivo, e fazer um trabalho realmente de Câmara de Vereadores e não de assistencialismo, como a senhora mesmo falou. Quanto ao episódio, lamentável o que aconteceu, Carlos Barbosa não merecia ter esta mancha. Um município de 61 anos, estando entre os primeiros do Estado, ou em primeiro do Estado, por 7 anos consecutivos. Vai ficar uma mancha nessa história, e tenho certeza absoluta que não vai mais apagar. Como você falou, a gente agora vai ter esta marca no lombo, como diz lá na fronteira, esta marca no lombo que vai ficar para a vida toda. De quem está nesta casa, nós, 10 vereadores que estamos aqui, mais o Executivo e quem se envolve na política barbosense. Isso é uma marca que não precisava acontecer. Infelizmente aconteceu, prejudicou muita gente. Mas quem sai prejudicado disto não é nós que somos os que perdemos talvez a eleição, não é quem ganhou a eleição. Quem sai prejudicado é Carlos Barbosa. O vereador Everson ganhou a prefeitura com toda a lisura. Não vamos discutir isto, foi na urna. Quem se elegeu aqui, vereador, que vai estar nesta casa no ano que vem, também se elegeu pela urna. Não estamos discutindo isso. Eu só tenho a dizer que é lamentável sair desta casa e levar esta marca para toda a vida. Saiu de cabeça erguida a vereadora Rosália. 8 anos de legislatura com dever cumprido. Isso me deixa muito feliz nas mensagens recebidas, que foram mais de 400 mensagens nessas 2 semanas aqui, ou 10 dias depois da eleição. Nem isto. Muito obrigado ao povo de Carlos Barbosa. Vou fazer tribuna na última sessão para agradecer isto. Obrigado. Obrigado, vereador Denir. Eu não sei se eu ainda... tenho 2 minutos ainda para finalizar. E para mim ficou difícil porque Carlos Barbosa, eu dizia que é o meu chão, é a minha cidade, porque eu nasci aqui.
E não tem uma pessoa que não sabe que a Rosália é funcionária pública. Quem trabalhou 12 anos na saúde, 4 de assistência, 4 de educação e 4 de agricultura, eu peguei todos os ramos de Carlos Barbosa. Então, quando saiu essa situação de funcionário público, não tinha dúvida para eles que realmente eu era funcionária pública. E a maneira que a pessoa foi ardilosa de colocar, a maneira que colocou no panfleto as pessoas, usou o quebra-cabeça bem feito, usou a maneira de ler o panfleto, foi muito inteligente. Por isso que eu te digo que tem mais gente por trás. E se Deus quiser, ou se Barbosa quiser, não é Deus, Deus não vai me envolver nessa sujeira. Se Barbosa quiser, nós vamos descobrir quem está por trás. E como o vereador Denir falou, é verdade. É uma mancha muito feia para Carlos Barbosa e que ficou. Então, no mínimo que nós podemos apontar para essas pessoas, apontar quem foi e saber, porque já foi dito aqui, né? A ganância, o poder, tu gasta 40, 50 mil, onde tu não junta isso nos 4 anos praticamente, né? Para chegar ali. Mas, enfim, isso vem da ganância de cada um. E uma da parte assistencial que eu gosto muito de dizer é que quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente pode mostrar a mão, mas nem por isso precisa mostrar outra. É o suficiente a gente auxiliar por ser pessoas de boa fé. Muito obrigada.